Olá, olá, tudo bem com você? Gente, hoje nós vamos falar sobre frontura. Eu tenho algumas questões levantadas por alunas, né, que contatam com problemas em relação à frontura, e hoje eu quero mostrar a causa e a solução de algumas situações. Eu tenho aqui uma amostra que você, olhando assim, parece uma barra 1 por 1 normal, certo? Até aqui, aonde eu estou segurando, aqui, ela é normal, a parte de baixo. A parte de baixo é normal. Agora olhe a parte de cima. Você vê a transparência que ela tem em relação à parte de baixo? Ela é cheia de transparências, um fio longo aqui. Do outro lado já não, ó, parece normal. Porque o ponto que está aqui de baixo, foi tecido no outro lado, ele está mais perto desse ponto do que desse de cá. Observe, aqui tem um fiozão, os fiozinhos aqui, ó, são longos, e do outro lado você nem vê eles, porque o ponto da máquina está encostado no ponto da frontura. Aqui embaixo isso não acontece, porque você tem o ponto da máquina, o da frontura, o da máquina, o da frontura, entendeu? Eles estão por igual distribuídos. E aqui não. Aqui não, observe isso. Então, num ponto trabalhado, qualquer coisa feita assim, é só defeito, é só erro, é problema, entendeu? E qual a solução para isso? É o que nós vamos ver aqui. Isso acontece porque a frontura está desregulada em relação à máquina. Isso afeta a barra 1 por 1, a 2 por 2, a 3 por 3, os pontos trabalhados, afeta um monte de coisa. Então, a gente precisa saber corrigir esse problema. Tem gente que tira a frontura funcionando, beleza, ai, porque eu não quero usar, vou, sei lá, tira a frontura. Quando ela vai recolocar, a frontura começa a dar um problema de ajuste. Então, eu quero mostrar para você por que isso acontece. Você consegue verificar como a malha está inclinada para este lado, para a esquerda? Veja aqui na barra 1 por 1, ó. Essa agulha está mais perto dessa aqui do que dessa. Então, a frontura está para cá, está assim, inclinada para lá. Você percebe? E olha, eu posso virar um passo, ela continua torta. Tá vendo o ponto? Eu não consigo fazer o ponto igual, que ele forma um zigue-zague perfeito. Isso acontece porque a frontura está desregulada no sentido da horizontal, entende? Então, nós temos que aprender a ajustar isso. Então, ela fará os pontos da frontura bem certinho no meio dos da máquina. Então, ela vai vir mais para cá, praticamente onde está o gancho de topo aqui, e o ponto vai sair certo, tá? Então, isso que está acontecendo aqui agora, aqui que você vê que está torto, é o que causa isto daqui, ó. Se você olhar de pertinho, você vê que o ponto da frontura está mais para a direita aqui, e fica um vazado muito grande na esquerda do ponto que foi feito pela frontura. Entendeu? Então, a gente tem que corrigir, trazer aquele ponto ali de trás para o meio do espaço e não tão perto dessa fileira
mais perto dessa fileira do que dessa. Entendeu? Deixe-me pegar uma aqui, ó. Desse jeito, vai ficar mais fácil de você entender. Ó, aqui tem muito fio vazado, ó. Você tá vendo? Porque a frontura está fora de posição em relação aos pontos, ó. Tá mais perto desse do que desse. E não pode, isso tem que ser por igual, como aqui, ó. Ele tá praticamente na mesma distância de lá e de cá. Entendeu? Isso aqui é um fio de sobra, um fio reutilizado, então eu fiz aqui essa amostra para você perceber a diferença. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar, com essa manopla giratória aqui, a frontura na posição 5, que é a metade, que é o ponto, digamos assim, padrão, né? Então, ela estando na posição 5, nós vamos ajustar agora essa distância irregular das agulhas. Pense comigo o seguinte, uma agulha da máquina, a última aqui, e essa última aqui da frontura, elas devem ficar uma exatamente de frente com a outra. Tipo assim, que uma bate na outra se as duas trabalharem juntas. Então, aqui eu tenho uma diferença, ó, elas nem se encostam. Opa, eu peguei errado aqui. Elas nem se encostam, ó. Então, há aqui um desalinhamento, mais ou menos, vai dar 2 milímetros, mas é o suficiente para estragar um trabalho que você faça usando a frontura. Observe que a frontura tem aqui, nesse painel, 4 parafusos. Nas fronturas Lanofix, essa situação é diferente porque 2 desses parafusos estão debaixo das agulhas aqui. Mas vamos à frontura Eugene. Esses 2 parafusos, este e este aqui, são de fixação da parte metálica e tal. Então, são parafusos que a gente não mexe. Este e este são parafusos de ajuste, exatamente deste problema. Você precisa ter uma chave de fenda, porque o parafuso é de 4, é de uma cruz, né? Você precisa ter essa chave de fenda, né? Uma chave de fenda não é fininha, não, ela é grossa. E nós não vamos tirar o parafuso. Por favor, não deve tirar. Nós só vamos soltá-los um pouquinho. Então, eu vou afastar você um pouquinho para eu poder mexer, para você poder ver melhor também. Então, aqui, nós engatamos o parafuso e soltamos a frontura 2 voltas, mais ou menos. Tá? Pronto, já é suficiente. Olhe o que vai acontecer aqui. Eu vou fazer força aqui e vou segurar embaixo, inclusive. Ó, você tá vendo como a frontura se mexe? Olha, observe, ó. Observe por aqui, ó. Eu consigo mexer a frontura, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou alinhar essas 2 agulhas aqui. Bem, que elas fiquem bem de frente uma para outra. Eu consegui fazer isso aqui agora. Eu quero ver se você consegue ver de frente. Olhe como elas estão exatamente uma em cima da outra. Elas estão alinhadas, retinhas, ó. Ó, retinhas. Ó, elas batem, ó. A de baixo chega a levantar de cima, você tá vendo? Então, elas estão alinhadas. Vou conferir isso aqui pelo meio. Observe no meu trabalho o que está acontecendo, ó. Tá tudo torto aí agora. Por quê? Porque ela estava sendo usada desalinhada, tá? Então, eu vou fazer um alinhamento bem fino para ficar certíssima. Quero ver se você consegue acompanhar agora.
Vamos fazer um zoom nessas duas agulhas aqui. Olhe como elas estão exatamente uma sobre a outra. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo? Elas chegam a se tocar se eu forçar aqui. Elas estão alinhadinhas visualmente. Vou conferir isso em outros lugares da frontura. Aqui. Ó, essas duas agulhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Elas têm que ficar visualmente bem uma de frente para a outra. Vamos para o outro lado. Veja aqui essas duas agulhas, da máquina e duas da frontura. Elas me parecem bem alinhadas. Eu não sei como a câmera consegue focar isso, mas elas estão exatamente uma de frente para outra. Então, significa que o alinhamento está bom, tá? Neste momento, nós podemos fechar os parafusos, antes de tocar em qualquer outra coisa. Esta primeira agulha aqui também está exatamente na mesma linha da primeira agulha da frontura. Portanto, tudo conferidinho, nós vamos colocar novamente o parafuso aqui e fechar. Não precisa apertar, tá? Só fechar. Para não espanar parafuso. Pronto. A frontura está novamente fixa, no 5. Eu, particularmente, uso no 6, porque o pente de montagem engata com menor possibilidade, vamos dizer assim, né? Ele dificilmente engata definitivamente quando a gente está no 5. Essa placa aqui, que é aquela placa onde engata ele, ela fica um pouquinho mais para lá, facilita o trabalho. Então, eu uso no 6, mas ela está com o alinhamento. Agora, como está no 6, essa agulha aqui deve estar alinhada, ó, tá vendo? Porque do 5 para o 6 é o movimento de uma agulha. Então, veja que realmente a segunda agulha agora é que está alinhada com aquela primeira da máquina. Então, é assim que é. Aqui está a agulha, ó, essa aqui, ó, essa segunda aqui está alinhada com a primeira da máquina, ó. Entendeu? Então, isso aqui é o que controla o um passo, tá? E esta alavanca aqui, esta aqui, é a que controla o meio passo. Tá vendo? Observe como agora os nossos triângulozinhos do zigue-zague aqui estão perfeitos, porque as agulhas da frontura estão exatamente no meio da distância entre duas da máquina, né? Então, por exemplo, esta daqui, ó, né? Esta daqui, eu vou pegar a vazia que tá lá atrás, ó, ela está exatamente de frente com essa da frontura que está tecendo, ó. Significa que esta agulha aqui e esta agulha aqui, tá? Entre elas, a metade do caminho exato é a agulha da frontura que está. Então, a minha malha vai sair perfeita, perfeita, com o ajuste certinho da frontura. Falando em frontura, eu tenho mais um assunto importante para comentar com você. Eu já mostrei aqui, no momento de fazermos um arredondamento no decote de trás da blusa boba, que a gente, usando a máquina, pode suspender agulhas
E ao tecer, recomendo laçar, passar o fio por baixo da primeira agulha, para evitar ficar um buraquinho de borda, né? Porque ele cria uma borda quando você volta. Então, eu teço, digamos, até aqui, laço a agulha da máquina e volto. Como fazer isso quando estamos usando a frontura? Então, algumas alunas nos perguntaram e a gente vai mostrar como se faz isso, tá? Então, o primeiro passo é que você vai levantar aqui, ó, levantar as agulhas que você não quer que trabalhem mais. Seja para fazer um arredondamento de decote, um babado, seja o que for, não interessa, você quer suspender agulhas. Então, nós vamos avisar ao carrinho da máquina, certo? Temos que desligar a chamada automática e também fazer a mesma coisa no carrinho da frontura. Então, nós vamos descer. Ele tem, eu vou mostrar para você, ele tem duas alavancas aqui na lateral, de cada lado ele tem, ó, essa alavanca aqui é a chamada automática do carrinho. Diferentemente do carrinho da máquina, que só tem uma alavanca e ele não trabalha mais agulha suspensa, esse da frontura, ele tem duas alavancas, aqui e do outro lado. Então, aqui eu desço a alavanca, porque para cima está no N, N de normal, desce tudo. E para baixo, ele suspende, é o H, vamos dizer assim, de height. Height é alto. Então, a gente levanta a agulha, né, bota ela para o alto e abaixa essas duas alavancas, beleza? Então, agora nós vamos tecer. Atente que a última agulha suspensa, a última agulha suspensa aqui é da máquina, não é da frontura. Da frontura está aqui, ó, ela é o penúltimo ponto. Isso significa que eu vou ter que laçar a agulha da máquina, certo? Então, vamos tecer para ver. Eu estou longe aqui da máquina por causa da câmera, então está difícil aqui para eu me movimentar. Observe, a última agulha que teceu foi essa da frontura. O que eu vou fazer aqui para laçar a agulha da máquina? Primeiro que eu tenho que cuidar, porque pode desmanchar o ponto dessa agulha aqui, tá? E eu não quero isso, tá? Esse ponto não é para desmanchar. Tudo bem que dá para fazer de novo, beleza, não é esse o problema. É que a gente não quer que ele desmanche, simples assim. Então, eu vou protegê-lo. Eu vou colocar o meu dedo em cima aqui. Pego no fio e passo o fio por baixo da agulha suspensa e solto. Lá está o fio, por baixo da agulha suspensa da máquina, tá? Então, agora, vamos tecer. Veja que teceu a agulha da frontura normalmente e o laço está aqui nessa agulha da máquina. Beleza? Tudo tranquilo. Mas, e quando a última agulha for uma agulha da frontura? Eu quero laçar numa agulha da frontura. Como que a gente faz? Vamos levantar aqui agulhas e vamos tentar laçar aqui, vou suspender essas, a última da frontura. Tá vendo que a última agulha do trabalho é essa aqui da frontura. A da máquina tá lá para trás, que é essa aqui, ó, essa tá para trás. Essa aqui tá suspensa, suspensa. Então, vamos tecer. E agora?
eu tenho que laçar uma agulha da frontura. Eu posso até proteger aqui assim, ó. Proteger o ponto da máquina. Eu vou proteger aqui o ponto da máquina, tá percebendo? Para que ele não desmanche, porque eu vou movimentar o fio, ele pode desmanchar. Então, eu protejo e passo o fio por trás dessa agulha suspensa. Cuidado que aqui quase aconteceu de enroscar no gancho de topo, então tem que cuidar. Pronto, passei ali, arrumo para ficar belezinha, certo? Ele quer engatar no carrinho. Beleza, tem que ficar retinho assim. E agora eu posso tecer, tá? Então, vamos lá. Você tá vendo, ó? Aqui tem um laço na agulha da frontura, a da máquina teceu normalmente. Beleza? É incomum a gente precisar disso, mas a gente precisa saber fazer, porque na hora que você tiver que fazer isso, você tem que saber como fazer. Então, a minha dica é a seguinte: para evitar que o laço apareça no direito da malha, e qual é o direito? Depende do ponto. Se for barra 1 por 1, você pode usar o lado tecido aqui, digamos assim, ó, essa face aqui da malha como direito. Aí você vai ter que procurar laçar sempre em agulhas da máquina, para que o laço fique no avesso do trabalho. Então, mas eu tenho que suspender de 3 em 3 agulhas, e aí vai dar uma que é da máquina. Então, você suspende de maneiras a que seja 2 e na outra 3, para que o laço aconteça nas agulhas da máquina. Entendeu? Você pode alterar a quantidade de agulhas. Por exemplo, aqui, ó. Se eu quiser, eu tenho que suspender 3 pontos. Vamos dizer, aqui, 1, 2, 3. O laço vai dar na agulha da frontura, mas eu não quero isso. Então, eu vou suspender mais 1, eu vou laçar a agulha da máquina. Então, eu fiz aqui uma agulha a mais, 4. Na próxima vez, eu vou fazer menos agulhas. Você entendeu? Para que eu continue laçando. Aqui, por exemplo, eu vou fazer só 2. Ó, era para ser 3, 3. Eu fiz 4 e 2, o que também dá 6. Desde que o meu laço fique numa agulha da máquina, porque vai ser o direito do meu trabalho. Mas existem pontos tecidos com frontura cujo direito do trabalho é exatamente a parte feita na frontura. Então, nesse caso, certo? Você vai ter que laçar exatamente as agulhas da frontura, porque o laço vai ficar por trás. O direito vai ser aqui. Então, o laço vai ser feito na agulha da frontura, mas o fio fica por trás. Entendeu? Tem que pensar nisso. Eu sei que não são... Opa, desculpe. Eu sei que não são todas as tricoteiras que vão ter necessidade de suspender pontos quando tece com frontura. Mas não é incomum para quem tece básicas, né? Por exemplo, que são blusas tecidas com frontura, e tem decote, tem cava e etc. Então, pense com lógica. O meu direito é aonde? É aqui ou é aqui? Né? Então, você tem que tecer por trás do ponto, porque se você tecer, suspender numa agulha, por exemplo, assim, aqui é o meu direito, e eu vou laçar uma agulha da frontura, esse laço vai aparecer quando você olhar a roupa pelo direito. Vai dar para ver ele ali. Então, ele tem que ficar escondido atrás de um ponto feito pela própria máquina. Capite? Compreendeu?
treine. Outra coisa importante. Por exemplo, vamos laçar essa agulha da máquina. Eu quero uma agulha da máquina para laçar. Ah, tá aqui. Vamos tecer e laçar. Ó, ela não terminou de tecer, tá vendo? Ela não terminou de tecer. Aqui ele não engatou bem o ponto. Acho que eu mexi na agulha antes e tal. Então, eu vou tecer manual. Eu quero tecer essa agulha da máquina. Laçar, desculpe. Então, eu vou proteger aquele ponto. Vou proteger e vou laçar a agulha da máquina. Beleza? Agora, a gente corre um risco aqui de agulha da frontura ter uma certa dificuldade de pegar esse fio. Então, o que eu faço? Eu seguro aqui para ajudar a agulha da frontura, eu levanto ela para ela tecer legal quando passar ali o fio agora. Tá vendo, ó? Ela teceu legal. Eu evitei que o fio caísse. Vamos fazer de novo em outra agulha aqui. Eu não estou preocupada com a qualidade, eu estou tão longe aqui, tem uma câmera entre eu e a máquina, que está complicado. Vamos fazer de novo. Então, se você quiser, aqui agora, você já pode pegar essa agulha da frontura e ajudá-la a que ela possa tecer. Nessa posição aqui, ela vai tecer, ela não está suspensa, essa está, mas aquela não. Então, vamos lá. Ó, ela teceu, mal e porcamente, mas teceu. Ó, vamos pegar o fio. Beleza. Protejo o ponto e laço a agulha da máquina. Opa, mas tem que laçar com todos os fios, né? 3 fios. Laço. Agora, eu ajudo essa agulha, levanto ela e teço. Teceu perfeitamente. Percebeu? Essa era a dica para as alunas que perguntaram a esse respeito. Dá para laçar agulhas trabalhando máquina e frontura? Dá. Você tem que ter a manha, pratique um pouco, porque é perfeitamente possível fazer. Beleza? Vamos tecer agora com todas as agulhas e vamos ver como que fica. Ligando as três chamadas automáticas. Uma do carrinho e 2 do carro da frontura. Tive que reposicionar a câmera, gente. Vamos lá, então, tecer com o trabalho todo, certo? Meu fio tá solto aqui. Vamos lá. Teceu. Normalmente, certo? Beleza. Então, você pode, sim, fazer seus trabalhos com cuidadinho, é uma situação delicada, tem que lembrar de ajudar as agulhas, tudo isso, mas é perfeitamente possível. Eu quero dizer ainda para você que a frontura tem mais um ajuste deveras importante, que é o ajuste de altura. Eu vou dizer o quê? A altura é esta altura da frontura em relação à máquina. Tem ajuste? Tem. Mas é um ajuste que nós, tricoteiras comuns, não devemos fazer, exceto numa situação de absoluta emergência, porque eu sei pelas alunas que muitas moram em locais absolutamente sem qualquer recurso. E mandar uma máquina com frontura viajar para um ajuste, ela pode voltar desajustada de novo, entendeu? Então, é uma coisa muito rara de se precisar, porque é um ajuste que não sai da posição por qualquer coisa, mesmo que se esbarre na frontura.
porque isso de esbarrar na frontura, ou numa faxina, numa mudança de casa, entende? São tantas situações que é possível, sim, desregular esse sistema que hoje eu mostrei para você. Mas quanto à altura, já é mais difícil, porque o desajuste requer realmente um acesso especial, num local difícil, então é muito difícil. Mas só para você saber que existe sim esse ajuste, tá? A distância da máquina e da frontura entre elas não é uma questão de ajuste. Ela é determinada, eu vou lhe mostrar, por esse parafuso aqui, ó. Quer ver? Você vai ver ele aqui, ó. A distância entre a máquina e a frontura, ela é padrão, então ela é ajustada por este parafuso aqui. Esse parafuso aqui, a gente pode soltar um pouquinho, apertar essa... Você pode descer a frontura, apertar isso aqui bem para trás, ele vai bater aqui no fundo da máquina, e aí você fecha o parafuso, tá? Opa, eu tô ruim de mira aqui. Você fecha o parafuso, não precisa apertar, porque ele pode espanar, é um material mole. Então, é só fechar, delicadamente, não precisa apertar. Então, ela tem uma distância padrão com isso aqui. Por isso, já tem essa peça que bate lá na máquina e dá a distância entre a frontura e a máquina, entendeu? Então, esse ajuste aqui é só questão de manter esse parafuso firme para isso aqui ficar atrás, não vir para frente, né? A gente é o fixador da frontura na máquina. Então, ele tem dupla função. Ele fixa a frontura na máquina e, ao mesmo tempo, mantém firme a distância entre essas duas partes. Beleza? Estando isso aqui apertadinho como deve, assim, fechado, não vamos dizer apertado, fechado, com o ajuste fino aqui das agulhas que nós fizemos hoje, para funcionar legal, os pontos ficarem homogêneos, a sua frontura deve funcionar perfeitamente. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.